Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã. Bem-vindos ao nosso Café Teológico. Eu quero te convidar a meditar no texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, verso de número 14, que diz assim: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse é um texto bem interessante, porque o apóstolo Paulo ele estava narrando sobre o episódio de não ter encontrado Tito no lugar que ele havia marcado, o que está no verso 12 e 13, e de repente Paulo ele é tomado de uma graça tão grande que ele interrompe a narrativa e vai voltar apenas no capítulo 7, do verso 5 em diante, para poder falar um pouco sobre a graça de Deus na sua vida. Ele interrompe para falar dessa graça. É como se, lamentando o desencontro com Tito, ele fosse tomado ali pela graça do Espírito Santo ministrando ao seu coração, e ele ali então comenta essa questão de que ele dá graças a Deus porque em Cristo ele tem sido conduzido em triunfo. É interessante que, para compreender bem esse texto, é importante nós olharmos para aquilo que fazia parte do cotidiano de Paulo. Ele está usando aqui a imagem de um general que faz um desfile, um cortejo triunfal, depois de uma campanha em que ele foi vitorioso. E geralmente nesse cortejo triunfal, em que o general vai na frente desfilando numa carruagem, os oficiais que participaram com o general também desfilavam com ele. E vinha depois os sacerdotes da religião romana, assim como também os escravos, aqueles que foram vencidos, aqueles que participaram do exército inimigo e que foram derrotados. Paulo aqui pode ser compreendido de duas maneiras nesse texto. A primeira, ele pode estar se colocando como um daqueles generais, um daqueles oficiais, melhor dizendo, que venceu a batalha com esse grande general. Ou ele pode estar se colocando aqui como o escravo que foi vencido, que era do exército inimigo, que foi derrotado e agora, como prisioneiro, está servindo como exibição da glória do general. E é nessa segunda visão que eu comungo, que eu acredito que Paulo ele estava fazendo uso dessa imagem. Por quê? Primeiro que Paulo ele vai usar um termo no grego que é triambeote, que pode ser muito bem traduzido como a ideia de que ele está sendo conduzido como prisioneiro. Um comentarista bíblico chamado William Hendricks, ele vai dizer que a ideia do texto é exatamente de que Deus em Cristo sempre nos conduz em um cortejo triunfal. A ideia é que ele faz da gente um espetáculo. A tradução NTLH, que não é uma tradução assim que nós podemos utilizar para um estudo mais aprofundado, quando se trata de várias outras passagens, mas nessa em questão, eu acredito que o autor, o tradutor, ele foi muito feliz em ter mantido a ideia central do texto, e ela faz a seguinte tradução: mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Então essa seria uma tradução que faz justiça àquilo que Paulo quer transmitir nessa passagem. Paulo se coloca como um escravo e não como um oficial que venceu as campanhas, as batalhas juntamente com Cristo. Isso está em concordância com todo o restante da Bíblia no que diz respeito do modo como Paulo se coloca e se apresenta. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, Paulo ele se coloca como servo de Cristo. E William Barclay vai dizer que a ideia ali é de escravo mesmo.
Uma pessoa no tempo de Paulo, ela era escrava ou por dívida ou porque ela foi vencida numa batalha, ela fazia parte de um exército inimigo que foi derrotado. E Paulo mesmo era um inimigo de Deus. Ele era um perseguidor de Cristo. Paulo perseguia a igreja, perseguia Cristo e foi vencido. A graça de Cristo triunfou sobre o apóstolo Paulo. Assim como também, se olharmos para a questão de que nós éramos devedores, Paulo também vai dizer que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Ou seja, as duas maneiras, né, de uma pessoa ser escrava no tempo do apóstolo Paulo, e Paulo era escrava tanto porque era inimigo de Deus, como também devedor, assim como todos nós. Nós tínhamos uma dívida que não conseguimos pagar. Cristo nos comprou. Nós, antes da conversão, da experiência, da graça de Cristo que triunfou sobre nosso coração pecaminoso, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em inimizade com Deus e com tudo aquilo que diz respeito às coisas espirituais. Em 1 Coríntios 6,20, nós encontramos Paulo falando de que Cristo nos comprou. Uma segunda questão aqui que o texto nos mostra, que eu quero te chamar a atenção, é o que está no verso 15, que vai dizer: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aqui nós nos deparamos com exatamente aquela parte, que a imagem ainda é do cortejo triunfal, dos sacerdotes que iam queimando o incenso, e algumas pessoas seriam sacrificadas no templo. Nós encontramos aqui exatamente esse cheiro, esse aroma do perfume que tomava o lugar por onde o cortejo passava. E os escravos, servindo de símbolo do poder do triunfo do general, e aqueles que sentiam esse aroma, para os que estavam ao lado do general, era cheiro de vida, aroma de vida para a vida, mas para aqueles que eram inimigos, estavam contra, aroma de morte para a morte. Isso nos aponta também para o testemunho que nós damos. A graça de Cristo triunfou sobre o nosso pecado. Nós somos colocados na condição de prisioneiros. Agora Cristo, por onde nós vamos, Ele nos leva como um símbolo do seu poder. Outrora nós vivíamos uma vida completamente de desagradar a Deus e de desrespeitar suas santas leis. E agora a graça que nos alcançou, nos livrou daquele império das trevas, agora nós somos escravos, e sendo escravos de Cristo nós somos verdadeiramente livres, porque nós somos libertos do poder do pecado sobre nós. Agora, por onde nós vamos, nós somos conduzidos por Cristo como uma manifestação do seu poder, da sua glória, da transformação que Ele realiza na vida do pecador. Portanto, aqueles que nos observam, eles percebem esse aroma, e se eles se convertem, é cheiro de vida para a vida. Mas se não se convertem, cheiro de morte para a morte. Nós devemos pregar com a nossa própria vida, com o nosso próprio testemunho, o poder transformador da graça de Deus. Um outro ponto, terceiro e último, é o que está no verso 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo, ao escrever essa carta, ele estava reforçando o seu apostolado também frente aos falsos mestres, aos falsos apóstolos que estavam perturbando a comunidade de Corinto. Então, nesta carta, Paulo ele escreve para agradecer pela orientação recebida que ele deu à comunidade, mas também para reforçar sua autoridade a alguns que eram resistentes ao seu apostolado. E aqui nós percebemos que Paulo ele está dizendo que essa mensagem que ele traz, ele não adultera. A ideia aqui, mercadejar, no grego, é a ideia de adulterar uma mercadoria, uma linguagem comercial, algo que você modifica, que você adultera para obter vantagem.
Paulo não era um mercador da fé, alguém como muitos nos dias atuais, que modifica, né, a mensagem para poder torná-la palatável ao ouvido daqueles que estão assistindo, ouvindo a pregação. Paulo não é aquele que não adultera, nem por uma intenção, porque tem gente que prega aquilo que é verdade, mas com uma motivação incorreta, e ele também não é aquele que modifica a mensagem para poder ganhar adeptos. A mensagem, ela é poder de Deus para transformar a vida do pecador quando ela é verdadeira, quando é o evangelho real de Cristo, e não uma mensagem modificada para poder massagear o coração do ouvinte. Então essa passagem, ela fala da graça triunfante de Cristo sobre o pecador, ela fala desse poder da graça que nos leva como símbolo do triunfo da glória desse general que transforma a vida da pessoa, e essa mensagem também, esse texto nos fala do poder da mensagem que não pode ser corrompida, que não pode ser modificada pelo pregador, por aqueles que anunciam. Que possamos, diante desse texto, refletir sobre a graça do Senhor que nos alcançou, que possamos ser exemplos e dar testemunho da transformação que Cristo realizou em nós com a nossa própria vida, não apenas com palavras, mas com atitudes, e que possamos anunciar essa mensagem, não mudando, não mercadejando, não adulterando, para que as pessoas possam se tornarem adeptas da fé cristã. Não, precisamos pregar aquilo que Cristo nos transmitiu por meio de seus apóstolos. Que Deus nos abençoe. Até o próximo Café Teológico. Se você gostou, dê a sua curtida, dê aí o seu like, compartilhe e espalhe esse canal.